Cinemática escalar, né? A gente não vai entrar aqui ainda com os queridos vetores. A cinemática vetorial, ela vem depois com outras questões de composição de movimento, enfim. Aqui a ideia é movimento retilíneo, uniforme, uniformemente variado, e as aplicações de move, né? Que é da livre e arremesso. Então, vamos começar com uma prancheta aqui de lembretes, né? O nosso mapinha mental. Então, assim, a cinemática, ela estuda movimento, né? A cinemática, ela trabalha com a descrição de movimentos. Opa! Quando eu estudo a cinemática, eu tento descrever um movimento. E essa descrição, então, aqui, ó, descrição, ela envolve basicamente o que a gente chama de equação horária. Tudo na cinemática se resume a você obter uma equação horária de um corpo, né? E aí a gente vai dividir em movimento retilíneo, curvilíneo, uniforme, uniformemente variado. Basicamente essa é a ideia, tá? As equações horárias, elas vão trabalhar sempre ou em função da posição, em função do tempo, né? Ou velocidade, em função do tempo. Sobretudo na equação do move, né? Onde a velocidade varia, você passa a ter, então, uma equação que descreve a variação de velocidade em função do tempo. Então, conceito de aceleração, todo aquele papo. Tá? Então, vamos lá. Para o mu, a gente tem base... E aí, aqui a gente vai considerar movimento retilíneo, né? A gente tem a ideia de que a velocidade ela é constante. Ou seja, se a gente lembrar da ideia de velocidade, né? Que é o deslocamento por um dado intervalo de tempo, quando a gente propõe dizer que a velocidade é constante, a gente está dizendo que o corpo ele anda ΔS iguais em intervalos de tempos iguais, né? Então, não existe aqui o conceito, a gente até pode trabalhar, né, mas não existe uma diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Aqui elas são iguais. Elas são iguais, tá? Você pode calcular as duas por ΔS e ΔT. Tá. Bom, então nesse caso, como a velocidade é constante, você não tem equação de velocidade. Ela não varia no tempo. Então não tem por que você montar uma equação de velocidade em função do tempo. O máximo que você pode dizer é o seguinte, né, no mu. O gráfico de velocidade em função do tempo, vê se você concorda, é uma reta. É uma reta. Justamente porque a velocidade é constante. Tá? Agora, ele anda. Então, se ele anda, ele muda de posição. Né? Então, a gente tem uma trajetória. Vamos imaginar uma trajetória retilínea orientada para a direita. A orientação da trajetória para a direita. Aqui nós temos uma origem. Então, você tem valores positivos e negativos, né, na nossa trajetória. Tá bom? E aqui está o nosso corpo, a nossa partícula. A nossa partícula ela tem uma velocidade v e está ocupando uma posição S0. Isso no instante t0 igual a zero. Ou seja, onde tudo começou. Manja? Onde tudo começou? Tá. Num dado instante t, o corpo estará numa posição S. Tudo bem?
Nós queremos uma equação que preveja qual é essa posição. Acontece que a posição depende do tempo. Ela é uma função de tempo. Então, no instante 1, ele vai estar em tal lugar, no instante 2, ele vai estar em tal lugar, no instante 3, ele vai estar em tal lugar, no instante 4, ele vai estar em tal lugar, e assim sucessivamente. Essa função, ela obedece ao seguinte parâmetro, né? A seguinte cara, vamos dizer assim. S0 mais VT. Tá? Lembrando que as variáveis são S, que vai ser meu Y no gráfico, e T, que vai ser meu X. Não é isso? Quando a gente plota uma função desse grau, de primeiro grau no gráfico, né, a gente lembra daquela... Eu sempre lembro do Eloy quando eu dou essa aula. Ó, Y igual a AX mais B. Certo? O que você tem aqui, gente? Você tem aqui um coeficiente angular. Coeficiente angular. Tá? Que a gente vai discutir no gráfico. E isso aqui vai ser o nosso coeficiente linear. Então, a matemática tem que estar bem afiada aqui, né? Coeficiente linear. Ok? Bom, então, quando você plota isso num gráfico, você pode ter duas situações. Então, ó, posição em função do tempo. Você pode ter uma função crescente ou pode ter uma função decrescente. Posição em função do tempo. Posição, uma reta decrescente. Né? O que essa crescência ou decrescência da reta vai dizer para a gente? O tipo de movimento. Se o corpo ele parte de um S0, coeficiente angular, linear, certo? Se você observar o gráfico da esquerda, você vai perceber que ele está ficando cada vez mais longe da origem. Está indo para um espaço cada vez mais positivo. Então, isso aqui é um movimento progressivo. A velocidade dele é positiva. A velocidade do corpo é positiva. Né? E aqui você teria indo para trás. Ó, ele está se aproximando da origem das posições. Né? Aqui ele está se afastando da origem. Ó. Está indo para posições cada vez maiores. Né? E aqui ele está indo para posições cada vez menores. Então aqui é um movimento retrógrado ou regressivo, né? Tanto faz. Retrógrado. Velocidade negativa, né? Tá? Beleza? A inclinação da reta está mostrando o quão rápido o espaço varia. Pensa numa reta mais inclinada. Pensa numa reta menos inclinada. A gente vai perceber que a inclinação da reta, ela vai dizer o quão rápido o corpo anda. Então, ângulo alfa, né? Esse ângulo tem uma tangente, cujo valor é a velocidade do corpo. Então, aqui nós temos tangente positiva, porque o ângulo é um alfa agudo, né? Ó. E quando a reta é decrescente, por que a velocidade é negativa? Porque a tangente do ângulo, o ângulo é esse aqui, ó. Ó o ângulo alfa. A tangente desse ângulo é negativa. É um ângulo, ele é um ângulo entre 90 e 180, né? Os ângulos entre 90 e 180 graus, eles têm tangente negativa. Não sei se vocês lembram disso da matemática, tá? Beleza? Então aqui você tem a inclinação da reta, tá bom? Tranquilo? Bom,
Isso é movimento uniforme, né? Isso é um movimento uniforme. Agora a gente tem o move. Então vamos para o move. Quer dar uma printada aí? Fica à vontade. Se quiser mandar alguma coisa aqui também no chat, tá? Alguma coisa que eu não falei, que vocês queiram que eu fale também, pode ficar à vontade. Então vamos lá. Vamos para o move agora, vai. Moveira, moveira. Bom, para o move, o problema todo começa porque a velocidade varia, né? Então, MR e o V. A primeira coisa que eu defino é o termo aceleração. Tá? É a primeira vez que a gente é obrigado a criar uma grandeza chamada aceleração. A aceleração, por definição, é a variação da velocidade. Aqui eu não estou considerando a velocidade vetorial ainda, dividido pela variação de tempo. Tá? Qualquer movimento que tem aceleração é um movimento que varia a sua velocidade. Agora, o move, esta expressão, o V, ela vai dizer para a gente que a velocidade varia de forma constante. De forma constante. Essa frase ela parece meio conflituosa, mas nós sabemos que não é conflituosa. Nós estamos falando que a aceleração do corpo é constante. Tá? Então, assim, aqui a velocidade varia e a posição também varia, como não era deixar de ser. Só que o que nós vamos perceber nesse caso é que a posição varia de outra forma com o tempo. Não como era no mu, primeiro grau. Aqui a posição varia numa função de segundo grau. Então, aqui você tem uma explosão de equações, né? Enquanto no movimento uniforme você trabalha com sorvete, aqui você tem uma série de equações, né? Todas as equações que a gente trabalha no Move, na verdade, vão derivar de 4 equações, né? Aliás, de 3 equações, que é a equação de velocidade, posição e Torricelli, né? Lá no tempo de queda, a gente, na queda livre, melhor dizendo, a gente pega essas equações e transforma. Tempo de queda, velocidade de final, enfim, tá? É o que a gente vai tentar fazer agora. Então, vamos lá. Vamos considerar uma trajetória. Mesma coisa, tá? Considera lá uma trajetória orientada para a direita. Nós temos aqui uma origem. Aqui nós temos uma partícula. Tá? Essa partícula ela está com uma velocidade v0, numa posição s0, no instante inicial. Só que agora ela tem a aceleração. Então, quando a partícula atingir uma posição S num tempo t, ela vai ter uma outra velocidade, que eu vou chamar de v, que seria um vf. Beleza? E aí você tem as equações para descrever esse comportamento, né? A primeira equação que a gente tem é a equação de velocidade, que é uma função de primeiro grau. Gente, uma coisa que você tem que perceber é o seguinte na física. Toda vez que uma variação de uma grandeza no tempo é constante, qualquer variação no tempo, tá? Qualquer coisa que varie no tempo de maneira constante, você vai descrever isso por uma função de primeiro grau. Pode perceber que no movimento uniforme, ó, não sei se vocês já se atentaram a isso. Por que a função do mu é uma função de primeiro grau? Porque o deslocamento varia no tempo de maneira constante. Ou seja, a velocidade é constante. Tá? Agora, transpõe isso para a aceleração.
Veja como faz sentido. Transponha isso para a aceleração. Ó, quando a velocidade varia no tempo de maneira constante, você vai cair numa equação de primeiro grau também. Então a equação é o vovô ateu, né? V igual a V0 mais AT. Quais são os gráficos que eu tenho que esperar disso? Velocidade no tempo. Movimento. Aqui, ó. V e V no T. Então você tem corpos que fazem isso com a velocidade, parte de um V0, e corpos que fazem isto. Toma cuidado, porque a tua cabeça começa a te trair. Não é para você olhar para isso aqui e falar que o cara está indo para trás. Ele não está indo para trás. Ele está freando. A velocidade está diminuindo. Cuidado para não confundir isso aqui com gráfico de deslocamento, hein? Aqui o corpo está acelerando e aqui o corpo está freando. Por exemplo, pensa nisso aqui, ó, como um carro onde o cara pisou no acelerador. A velocidade está aumentando, ó. Na largada de uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Né? Aqui você tem um motorista que avistou um sinal e foi obrigado a frear. Está freando. Deu para entender o lance? Tá? Notem o seguinte, né? O corpo ele pode partir do repouso. Nada impede que o corpo parta do repouso. A gente está colocando aqui um V0, porque agora a gente sabe que essa velocidade vai variar, né? O corpo pode partir do repouso. Tá? Olha que coisa linda de Deus, ó. A inclinação vai mostrar o quão rápido a velocidade varia. Ou seja, é a aceleração. Aqui você tem um ângulo alfa, né? A tangente do ângulo alfa é a aceleração. Tá? É a aceleração. Beleza? Quando o corpo está freando aqui, ó, a inclinação da reta assume o valor acima de 90 graus, tá vendo? Ó? Aqui a tangente vai dar negativa. É a aceleração negativa. Tá? Aqui você tem um movimento acelerado. Né? Eu brincava na aula assim, o movimento é acelerado porque a aceleração ajuda a velocidade a aumentar. Ela ajuda a velocidade. Tá? E aqui você tem um movimento retardado. Que acontece, por exemplo, quando você joga um corpo para cima, né? Quando você joga um corpo para cima, ele vai freando. Ele vai freando. Então a aceleração está atrapalhando a velocidade, né? Lembra que na cinemática a gente não explica de onde vem a aceleração. A gente não explica. Fala, olha, tem uma aceleração aí, mano. A dinâmica vai dar pra gente a origem da aceleração. Por que esse cara está acelerando? Porque tem uma força nele. Tem uma força. Percebe como as coisas vão se encaixando? A cinemática descreve. A cinemática descreve. Aí ela vai dizer, olha, tem uma tal de aceleração aqui. Né? Que é a diferença do movimento uniforme para o move, é ter ou não ter aceleração. Basicamente é isso. Né? Ou seja, um não tem força agindo e o outro tem. Né? O fato do movimento não ter força agindo é o que o Newton vai chamar de inércia. Quando o corpo está livre da ação de força, a gente vai dizer que ele está num estado de inércia. Tá? Tá bom até aqui? Perguntas? Outra coisa. No gráfico de velocidade por tempo, nós podemos tirar a área do gráfico. Né? A área é uma coisa bem misteriosa na física, né? Do nada você o professor está lá dando aula, ele fala, ó, para você achar tal coisa, calcula a área. É pitoresco, né? Você falar que, puta, você calcula uma coisa pela área de um gráfico. O que eu sempre falo para os meninos, gente? Quem já teve aula comigo de migo é boa, de migo.
Quem já teve aula de cinemática comigo, já encheu o saco de me ouvir falar. Aprende uma coisa na tua vida. Toda vez que você tira a área de um gráfico, essa dica é preciosa. Toda vez que você tira a área de um gráfico, o que você está fazendo é pegando a grandeza do eixo Y e multiplicando pela grandeza do eixo X. Para qualquer situação. Tá? Nesse caso, o que dá velocidade por tempo? ΔS, deslocamento. Tá? Então, a área do gráfico de velocidade por tempo te dá o ΔS. Por quê? Porque fazer a área é multiplicar a velocidade por tempo. Tá? Ao longo dessa semana, vocês vão me ouvir várias vezes falar sobre isso. Na aula de trabalho, na aula de corrente elétrica, na aula de trabalho na termodinâmica, gráfico de P delta V. Tipo, pode perceber, quando você tira a área do gráfico, tudo que você acha é como se você estivesse multiplicando as duas grandezas, tá bom? Bom, além da equação de velocidade, a gente tem uma outra equação para move. Equação de posição. Posição. A equação de posição é uma equação de segundo grau. Então, é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Tá? E aí você tem toda uma matemática de parábola. De novo, nosso anjo Eloy. Toda a matemática de parábola. Concavidade, quando que a parábola, com a raiz, né? Aqui a gente trabalha com algumas situações mais pontuais, mas você tem que saber tudo os vértices da parábola. Por exemplo, você pode ter movimentos assim, ó. Vamos pegar aqui um exemplo de movimento uniformemente variado, vai. O corpo partiu de uma posição S0 e fez isso, ó. Imagina que isso é o trecho de uma parábola, tá? Não importa se isso aqui é vértice ou não. O que você tem que fazer? Você tem que olhar para um gráfico desse e na tua cabeça trazer um exemplo, tá? Isso aqui é um carro acelerando. Isso aqui é um carro acelerando. Como é que eu sei que ele é um carro acelerando? Ele tem uma posição inicial, percebe que ele está indo cada vez mais longe da origem, então o movimento é progressivo. E se você pegar intervalos de tempo iguais, presta atenção nisso, ó. Você vai percebendo que no mesmo intervalo de tempo ele está andando um ΔS cada vez maior. Ó, no começo ele andou um pouquinho. Imagina que cada gap desse aqui, ó, seja de 1 em 1 segundo. Então aqui ele andou um pouquinho, aqui ele já andou mais. Ele está acelerando visivelmente. Ele está acelerando, né? E eu posso ter gráficos que mostram situações diferentes. Vamos pegar um outro exemplo, vai. Posição em função do tempo. Posso fazer isso aqui, por exemplo, ó. Peguei aqui um exemplo, tá? Aqui, o que eu posso pensar? O corpo partiu da origem, se afastou da origem até um instante. Tá? Aqui ele estava o mais longe da origem, ó. Isso é um gráfico de deslocamento. A partir desse instante t aqui, ó, t1, ele passou a voltar para a origem. Então, eu não sei se vocês conseguem considerar que durante esse trecho ele estava freando. E a partir daqui, ele começou a acelerar.
Como é que eu sei isso? Pelo seguinte, nesse ponto aqui, ó, o corpo inverteu o sentido do movimento. Então ele estava indo para frente, parou e voltou para trás. Então até aqui ele estava indo para frente, ó. Percebe que quando ele freia, ó, percebe que quando ele freia, aqui, ó, a velocidade, o deslocamento, ele vai ficando cada vez menor com o tempo, ó. Aí ele para, aqui ele para. E agora ele começa a acelerar, ó. Tá? Beleza? É interessante vocês olharem para esses gráficos e imaginar essas cenas, tá bom? Tranquilo? E aí, para fechar, né, a terceira equação do move, a equação de velocidade, ela depende do tempo. Aqui, ó. A equação de posição depende do tempo. Se eu isolar o tempo daqui, ó. Se eu isolar o tempo daqui e substituir aqui no sorvetão, eu vou encontrar o Torricelli. Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá aí. Tá? Que é a equação de velocidade em função da posição sem o tempo na história. Então, quando você não tiver tempo, uma saída para o exercício é trazer o Torricelli na tua cabeça. Puta, peraí, se eu não tenho tempo... Porque, geralmente, qual que é o problema do move? O problema do move é trabalhar com aceleração. E, às vezes, você não consegue usar o sorvetão, não consegue usar o vovó ateu. Então, percebeu que não tem o tempo? Vai para o Torricelli, tá bom? Beleza? Deixei de falar alguma coisa ou não? Podemos seguir? O que eu vou fazer agora, antes da gente começar então as questões, é trazer isso para a queda livre. Né? Porque a queda livre é um caso particular de MR-UV. É um caso particular. Né? Você vai pegar agora o movimento e trazer ele para vertical. Abandonar o corpo lá de cima e trazer ele para vertical. Tá? Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Bom, na queda livre, a gente vai pegar as equações que eu conheço e dar uma roupagem para elas. Então a história é a seguinte. Por que a queda chama livre? Porque a única força que atua é o peso, ou seja, ela é livre de atrito. Então a gente define na física uma queda livre quando a força resultante é o peso. Só tem o peso no corpo. Por isso que você já deve ter visto o professor de física falar que quando os astronautas estão na estação espacial, eles estão em queda livre. E isso confunde um pouco a cabeça do aluno, porque ele fala assim, peraí, mas eles não estão caindo. Como assim estão em órbita? Né? O conceito de queda, para nós, é aquela ideia de que uma hora o corpo vai bater no chão. Não. Ele está em queda livre por quê? Porque a força resultante nele é o próprio peso. Mas ele está numa condição em que a Terra não está atraindo ele em função da distância. Ele só está girando. Né? A gente vai discutir isso na gravitação. Então, a história é a seguinte. Você tem um corpo com velocidade inicial 0. Então, ele está no repouso. Ele vai ser abandonado a uma altura h em relação ao solo. Então, está aqui o solo. Tá? Quando a gente trabalha com queda livre, qual a sugestão que eu dou para vocês? Coloca aqui a origem e aqui a posição final dele. Então, ele está numa altura h. É como se a tua trajetória fosse a origem aqui, ó. E adota que o sentido positivo da trajetória está para baixo. Então, num instante t,
eu posso dizer o seguinte: no instante t, ele atinge a posição h. Ou seja, ele caiu. Ele caiu, tá? Beleza? Todas as equações da queda livre vêm daí, né? Por exemplo, outra coisa importante, né? A aceleração do corpo vale g para todos os corpos. Não importa se o corpo é pequenininho, não importa se o corpo é maçudo, a aceleração desse corpo é a mesma, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que a gente tem para trabalhar com queda livre? Velocidade final. Como é que eu calculo a velocidade final? Você vai usar vovó Ateu. Tá aqui. Como ele partiu do repouso, a velocidade final do corpo... Opa. Oxi. Desculpa aí, gente. A velocidade final do corpo, vê se você concorda comigo, vai ser g vezes o tempo de queda. Né? Ele vai demorar um certo tempo para cair. Enquanto ele estiver caindo, ele vai acelerando. Né? Como a gravidade é 10 para nós, a nossa velocidade em queda livre, ela varia assustadoramente. Ó. Se você cai em queda livre de paraquedas, em 10 segundos, você está a 360 km por hora. Se você cai em queda livre. Né? A gente não tem noção do quão a gravidade é poderosa. Né? A gente está aqui no chão, paradinho, a gente tem uma sensação de peso que é do nosso peso, que a gente está acostumado, mas imagina você estar andando com essa aceleração, gente. É muito grande, tá? O tempo de queda. Da onde a gente tira o tempo de queda? Gente, o tempo de queda eu vou tirar do sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 t quadrado. Tá? O que eu faço? Passo S0 para cá. Você vai ficar com ΔS igual. O V0t é 0, porque ele partiu do repouso. Ele partiu do repouso, então esse V0 vale 0. Aqui vai ficar G sobre 2 t quadrado. Né? Então o tempo de queda é a raiz quadrada de 2 vezes o ΔS, que é o H, né? Dividido por G. Tá aí. Esse é o tempo de queda. Tá bom? Aqui só... Peraí, deixa eu tirar esse quadradinho daqui, né? Certo? Daí depois na próxima aula a gente fala de movimento balístico, né? Que é diferente. Uma coisa importante. Só um detalhe para a gente poder começar. Quando você trabalhar com arremesso vertical, o que você vai fazer no arremesso vertical? Você tem o solo. Você vai jogar o corpo com uma velocidade V0. Então, aqui o corpo não está partindo do repouso, até porque se o corpo estivesse no repouso, ele não subiria, né? Tá? Ele vai subir uma altura H. Até chegar aqui em repouso. Certo? Notem que a gravidade ela está sempre apontando para baixo. Né? Então, qual é o lance? Na subida, o movimento é retardado. Na descida, ele é acelerado.
tá certo? Por que é importante você ter essa percepção? Por causa do sinal da gravidade. Por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar na subida. Percebe como é importante a questão do sentido da trajetória, né? Nesse caso, como é que eu trabalho? Como é que eu me sinto confortável de trabalhar? Agora, a origem é aqui. Ele está no chão. Eu sempre ponho ele na origem. Se ele está lá em cima e vai cair, a origem é lá em cima. E ele cai no sentido positivo. Agora, eu vou colocar a origem aqui e eu vou colocar que a subida é positiva. Por que eu gosto de colocar a subida positiva? Porque aí a velocidade de subida também é positiva nas equações. Só que aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gravidade é negativa, tanto na subida como na descida. Tá? A gravidade é negativa. Tudo bem? Beleza? Como cai menos, né, arremesso, mas tem que tomar muito cuidado com essa questãozinha dos sinais. Aqui, aí já fechando mesmo, de verdade, só para ilustrar uma coisa. Tá vendo essa situação? Ó? Sobe, para e desce. Essa situação, ela pode muito bem ser representada por esse gráfico aqui, ó. Ela sobe freando. Ela sobe freando, até aqui. Subiu. Aí depois ela desce acelerando. Então, essa parábola, essa descida aqui, ó, tá dizendo que ele está acelerando. O que muitas vezes o exercício faz de pegadinha? Ele põe esse gráfico aqui e fala que o movimento da partícula é uma parábola. Fala, o movimento da partícula é uma parábola? Não, não é o movimento que é uma parábola. O deslocamento é uma função de segundo grau. Esse gráfico, ele não é um gráfico de posição em função XY. Ele é de posição em função do tempo. Então aqui, por exemplo, a gente só sabe que ele está freando. E aqui ele está acelerando. Tá bom? Beleza? Vocês querem perguntar alguma coisa? Então vamos começar os exercícios, né? Vamos. Tá aí, questão número 1. Peraí. Enem, olha lá. Tem várias do Enem aqui, né? O Enem gosta de movimento uniforme. As questões de movimento uniforme do Enem, elas são sempre questões bem difíceis, muito trabalhosas, ou de interpretação complicada. Então, o aluno lê uma vez, aí não entende, aí começa a ficar ansioso, né? Isso é uma pegada desse assunto no Enem. Então, ele fala assim, ó, você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida. O, A, B e C. Então, aqui tem um semáforo, aqui tem um semáforo, aqui tem um semáforo e aqui tem um semáforo. Tá? Os semáforos estão separados por 500 metros de distância. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora do Trânsito, o veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Então ele parte do repouso em O, ele vai acelerando até chegar nessa velocidade. A partir daqui, ele entra em movimento uniforme, ó. A partir daí entra em velocidade constante. Então ele faz um move até essa velocidade. Vai conferindo aí, tá? Ele faz um move até essa velocidade e a partir daqui ele entra em mu. Qual é a nossa tarefa? Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem de cor verde
quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade. Então, imagina que o cara, ele faz assim, ó. Ele sai daqui, anda, 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 anda. Quando ele chegar a 100 metros do farol A, o farol A abre. Ele continua. Quando ele chegar a 100 metros do B, o farol abre. E aqui é a mesma coisa. Você vai pegar todos os faróis abertos, tá? Beleza. Ele quer saber quais são os instantes que eu tenho que fazer isso. Tá. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu tenho que saber. Quanto ele anda até ele entrar em velocidade constante. Então, primeiro, vamos trabalhar com o move. Tá. O que eu sei do move? A velocidade inicial é 0. A velocidade final é 20 metros por segundo. Tá? Eu já estou trabalhando com a velocidade em metros por segundo. Já peguei isso aí, dividi por 3,6 e já virou 20. Tá? Beleza. A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom. O que eu sei até aqui? Eu vou calcular quanto tempo ele demora para chegar nessa velocidade aqui. Então, ó, V igual a V0 mais AT. 20 igual a 0 mais 1T. Pronto. T igual a 20 segundos. Então, ó, até 20 segundos, ele está em movimento uniforme. Em move. A partir daqui, ele entra em movimento uniforme. Tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos tentar descobrir quanto ele andou em 20 segundos. Para ver se ele já estava perto do farol. Então, ó, deslocamento. Como ele está em move, eu vou escrever S igual a esse 0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado. Partiu da origem. Partiu do repouso. Certo? Ele andou 20 segundos. Então, a posição dele vai ser A sobre 2 vezes T ao quadrado. Então, ele andou 200 metros. Tá? 200 metros. Tá. A distância do farol O até o farol A é de 500 metros. Certo? Até aqui tudo bem? Ele andou 200. A partir desse ponto aqui, ele anda em movimento uniforme. Até chegar a 100 metros do farol. 100 metros do farol. Tá aqui. Beleza. Até aqui tranquilo, gente? Então, ó, olha que treta, olha que exercício difícil. Ele andou 200 metros em 20 segundos, acelerando, nesse trecho aqui. Tá? Agora, ele vai andar mais 200 metros em movimento uniforme. Quando ele chegar aqui, ó, o farol tem que abrir. O maledeto do farol tem que abrir. Então, ele vai andar essa distância aqui em mu, ó. Então, vamos calcular o tempo que ele demora para andar isso aqui? Vamos chamar de telinha, vai. Telinha. Para calcular o telinha, eu vou escrever assim, ó. Ele vai andar numa velocidade de 72 km por hora, né? Que são uns 20 metros por segundo.
ele vai ter que andar mais 200 metros, que seria essa distância aqui, ó, no intervalo de tempo t. Então, ele vai demorar mais 10 segundos em movimento uniforme. Então, ele andou 20 segundos em move, mais 10 segundos em move. Agora o farol pode abrir. Agora o farol pode abrir. Tá? Então, o primeiro tempo de abertura, ΔT para o farol A, é 30 segundos. É 30 segundos. Tá? Para nossa sorte, nós só temos uma alternativa com 30 segundos, que é a D de doido. Tá? Que é a D de doido. Eu vou fazer o cálculo da segunda situação para vocês verem como é que se faz. Né? Como é que a gente consegue agora descobrir o cálculo do segundo farol? Então, segundo farol. Tá. Para calcular o segundo farol, eu vou pensar o seguinte, ó. Ele demorou 30 segundos para sair da origem e chegar em A. $30, tá? Agora, ele vai andar mais um tempo até chegar em B. Até chegar em B, né? Aliás, peraí, deixa eu só eu cometi um equívoco. Em 30 segundos ele não está em A. Em 30 segundos ele está aqui, ó. Né? Ele está a 100 metros do A, que é a hora que abriu o farol. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que andar até aqui, que é uma distância em que ele vai estar a 100 metros do outro farol, para ir abrir o outro farol. Então, quando ele estiver nesse ponto aqui, ó, abre o farol B. Quando ele estava aqui, ó, abriu o farol A. Tá? Tudo bem? Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber que essa distância aqui, ó, ela é exatamente 500 metros. Ela é exatamente 500 metros. Espera só um pouquinho. Aqui. Tá? Então, ele andou uma velocidade, ΔS, por ΔT. Só que agora, esse segundo trecho, ele vai andar só em movimento uniforme. Aqui, ó. Só em movimento uniforme. Tá? Então, o deslocamento dele, o ΔT, né, vai ser 500 dividido pela velocidade, que é 20. Então, ele vai demorar um intervalo de tempo de 25 segundos. Então, quer dizer, se ele estava aqui no instante t igual a 30, ele vai demorar 25 segundos para chegar aqui, ó. 25 segundos para chegar nesse ponto, tá? Beleza? Difícil, né? Bem difícil. Alternativa D. Aí o outro vai demorar mais 25 segundos, tá? Porque agora, a partir dali, ele está andando em movimento uniforme, né? Então, de 25 segundos em 25 segundos, né? Por que o primeiro tempo demorou mais? Porque ele estava acelerando ainda. Tem aquela parte que ele estava atingindo a velocidade limite, depois ele entrou em movimento uniforme, tá? Beleza? Vamos para a questão 2. Podem printar aí. Questão número 2. Questão meio recente também essa, ó. Uma questão também de movimento uniforme, mas também bem difícil. Bem de interpretação, tem essa imagem que é difícil de entender. Vamos lá.
Então, ele fala o seguinte na questão. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou da lavoura, a fim de otimizar os recursos. Uma das formas de adquirir informações é a fotografia aérea de base, de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, tipo um drone, né? O avião vai passando e vai tirando foto. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotos. A figura mostra uma sequência de imagens coletada por um vante e como são formadas as sobreposições. Então, o que acontece aqui? Vocês conseguem entender o desenho? Aqui tem uma câmera, ó. Essa câmera, ela tem uma abertura de 90 graus. Então, quando você posiciona o avião a uma certa altura, ela forma aqui uma região onde ela consegue fotografar, tá vendo? Então, aqui o avião tira uma foto. Quando ele tira essa foto, ele consegue abranger todo esse terreno. Todo esse terreno. Aí, ele continua andando. Depois de um certo tempo, ele vai tirar uma nova foto. Só que essa nova foto, ela vai ter uma região que é igual à primeira, que ele chama de sobreposição, tá? Essa é a região que é igual à primeira. Isso acontece aqui e aqui. Ele fala que o ΔS é 20% da sobreposição de sobreposição. Então, quer dizer, o ΔS, ele vale 20% da área da foto. Daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tem um comprimento. Tá vendo? Isso aqui tem um comprimento. O que ele está te dizendo é que este toquinho é 20% do comprimento grande, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui, só para a gente poder entender. Aqui, tá? Aqui tá o ângulo, né? Então, aqui você tem uma sobreposição, ó. Então, assim, essa birosca aqui, todo esse negócio aí tem um comprimento X, vai. X. O que ele está afirmando é que esse trem aqui é 0,2x. Deixa eu desenhar aqui o resto. Tá aqui. Pronto. Tá bom, gente? Aí ele continua dizendo, ó, o operador do Vant recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% num terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altura H de 1.000 metros e uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Então, o cara está aqui com uma velocidade de 50 metros por segundo. Ele está a uma altura de 1.000 metros. Tá aqui. A abertura da câmera é de 90 graus. Isso ele já tinha mostrado ali no texto, né? No negócio. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Essa é a pergunta. Então, ele quer saber de quanto em quanto tempo ele tem que tirar as fotos, né? Bom, como é que a gente vai abordar essa questão? O avião, ele vai tirar foto nas posições que estão indicadas aqui. 1, 2 e 3. Certo? 1, 2 e 3. Para ele ir do 1 para o 2, ou seja, para ele sair daqui, ó, vamos pensar assim, né? Sair daqui e ir para cá, ele vai ter que andar um ΔS. Se eu achar esse ΔS, acabou o problema. Porque eu tenho a velocidade do avião. Eu tenho a velocidade dele. Como ele está em velocidade constante, eu faço ΔS por ΔT e acho o tempo. Então, a gente precisa dar um jeito de achar essa distância. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos tentar achar então. Ó, o que a gente sabe? A gente sabe que essa distância aqui vale 1.000. 1.000.
Só que eu não sei se vocês concordam comigo, pessoal, que quando eu divido aqui, ó, isto aqui, eu estou criando aqui um triângulo, ó, cujo esse ângulo aqui, ó, tá vendo esse ângulo? Ele é 45 graus, não é? Esse aqui também é, ó. Porque essa linha aqui, ela meio que forma uma bissetriz aqui do ângulo. Então aqui é 45, ó, e aqui é 45. Então, por que isso é interessante? Porque esse triângulo é isósceles, ó. Esses dois lados são iguais. Então aqui, ó, é 1000 e aqui também é. Vou colocar aqui. 1000. Pronto. Então agora eu sei que isso aqui também vale 1000, ó. Toda essa distância aqui vale 1000. 1000. Pronto. Tá. Então o x, ele vale 2000, que é o grandão. Tá bom? O x vale 2000. Beleza? Até aqui tranquilo, né, gente? Tá, agora eu preciso dar um jeito de achar esse negócio aqui, ó. Esse ΔS. Tá? Ah, uma coisa que a gente já pode dizer também, né? Esse 0,2 é 400. Né? O 0,2x é igual a 400. Aqui. Tá aí. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, deixa eu desenhar aqui outra parte da figura. Aqui, ó. Pronto. Beleza? E agora, eu preciso achar esse ΔS. Sugestões. O que a gente pode fazer agora para achar esse ΔS? Quanto que vale? Oi, pode falar. Eu calcularia o valor do cateto do triângulo. Que cateto? É uma boa, hein? Os dois de lado, depois eu calcularia, faria Pitágoras. Você quer calcular esse cateto aqui e esse aqui? Que é o mesmo, eles são iguais. Então você Certo. calcula um e eleva ele ao quadrado para descobrir Pitágoras. Tá, e O como que a delta gente S, descobre isso entendeu? aqui, ó? Como que a gente descobre isso aqui? Você tira do grandão, subtrai do grandão do pequeno. Eu pego isso aqui e subtraio disso? Tá, mas quanto que vale isso aqui, ó? Isso aqui vale quanto? 1000 raiz de 2. É isso que você está sugerindo? É, Tá, vamos ver se... Talvez a gente tenha um jeito mais fácil de fazer. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui eu sei que vale 400. Aqui. Pera aí. 400. Tá? Isto aqui eu vou chamar de Y. Isso aqui eu vou chamar de Y. Então eu posso dizer o seguinte, e aqui também é Y. Ó. Então fica o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vocês conseguem enxergar aqui um triângulo, né? Ó. Um triângulo. Aqui, ó. Esse triângulozítio. Tá? Eu estou tentando achar isso aqui. Tá? Esse Y. Então o nosso Y vai ficar 2y ao quadrado é igual a 400 ao quadrado. Né? Então o Y vai ser 1.600 dividido por 2, que dá 800 ao quadrado. Tá aqui. Então o Y vai dar 10, dá 20, 400 vezes 2, né? Dá 20 raiz de 2. 20 raiz de 2. Tá aqui. Esse é o Y. Tá? Agora, eu posso tentar achar este outro grandão aqui, ó.
Esse aqui é mais fácil de achar, né? Esse aqui, ó. Este. Sabe por que esse aqui é fácil? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui o triângulo retângulo, ó. De novo. 1000, 1000, e aqui a hipotenusa. Tá? Essa hipotenusa grandona eu vou chamar de Hzinho, tá? Hzinho, isso aqui, ó. Então, Hzinho ao quadrado é 1000 raiz de 2, que é 1000 ao quadrado mais 1000 ao quadrado. Aqui. Então, H fica 1000 raiz de 2. Porque vai ficar 2000, né? Vai ficar igual ao outro ali. 1000 raiz quadrada de 2. Confere as contas aí. Bom, agora, o que nós queremos, na verdade? Eu quero essa medida aqui, ó. Eu quero esta medida só. Por quê? Se eu achar essa medida aqui, eu consigo fazer Pitágoras aqui para achar o ΔS, ó. Tá? Eu consigo fazer o Pitágoras. Também dá para fazer por semelhança de triângulo. Dá para fazer por semelhança de triângulo. Né? Que eu acho que é até mais fácil de fazer. Quer ver, ó? Eu vou achar esse valor aqui, ó. Tá vendo esse toquinho aqui, ó? Deixa eu colocar de uma cor diferente para ficar mais fácil de me referir a isso. Espera aí. Ó. Eu vou pintar em azul um segmento aqui, ó. Tá vendo? Gente, este segmento em azul, ele é o grandão, tá vendo? Menos y. Vou repetir. O segmento em azul, ele é o grandão menos o y. Então, o segmento em azul eu vou chamar de P de pato. P de pato. Tá? O segmento P de pato, ele é 1000 raiz de 2 menos y, que é 20 raiz de 2. Então, o P vai dar 980 raiz quadrada de 2. Tá aqui. Esse é o segmento P. Tá aqui. Agora, presta atenção que eu vou fazer, ó. Vê se vocês conseguem perceber que esse triângulo pequenininho aqui, ó, ele é semelhante ao que está de ponta cabeça. Porque eles têm os ângulos todos iguais. Então, eu posso dizer, por exemplo, que ó, o catetinho do pequeno está para o catetão do grande. Então, eu vou escrever aqui, ó, y está para P. Y está para P. Ficou feio esse Y, né? Y está para P. Assim como 400 está para ΔS. Está para ΔS. Tá aqui. Beleza? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Quanto que vale o Y? O Y vale 20 raiz de 2. Está para 980 raiz de 2 igual a 400 para ΔS. ΔS. Aqui. Deixa eu fazer essa conta aqui. Vai cortar ali, né? Ô, Dão, o Y não é 200 raiz de 2? Peraí. É 200, né? Aqui, né? É 200 raiz de 2? Deixa eu ver. É verdade, é. Eu comi um zero aqui, né? Peraí. Deixa eu corrigir, obrigado. Aqui, ó. Clock. Aqui. 200. Não, peraí, não tá certo não, isso que daí que eu tô falando. Porque você levou 400 ao quadrado, né? Aí ia ficar 160 mil. Você colocou 1.600. É verdade. Bugueixa total. Aqui. 20 raiz de 2.
Então, aqui fica 200 raiz de 2. Então, essa conta aqui vai ficar diferente, né? Ó. Fica 1000 raiz de 2 menos 200 raiz de 2. Tá? Então, vai ficar 800 raiz de 2. Olha como um zero faz diferença, né? 800 raiz de 2. Pronto. Então, pera lá. Agora vamos corrigir tudo. Tudo não, essa parte aqui. Então, vamos lá. Y está para P, novamente. Quantos que vale o Y? O Y vale 200 raiz de 2. Dividido por P, que é 800 raiz de 2, né? Faltou um raiz de 2 aqui. Olha lá. E isso é igual a 400 sobre ΔS. Tá aqui. Aqui a gente pode simplificar o raiz de 2, tchau. E aqui dá 4, né? Ó. Tá aqui. Beleza? Então, o nosso ΔS, ele vale 4 vezes 400. 1.600. Tá? Beleza? É bem difícil para achar o ΔS. Eu não sei se existe algum outro método mais fácil. Tá? Bom, dado que eu achei o ΔS, agora eu faço a questão. Por quê? Eu já sei que a velocidade do cara é de 50 km por segundo. E ele vai ter que andar 1.600 metros. Então, bora lá. Ó. ΔS dividido por ΔT. Né? O ΔT, que é o que eu quero, vai ser 1.600 dividido pela velocidade que é 50. Tá? Vai dar, se fosse por 100, daria 16, vai dar 32, né? 32 segundos, que dá B de bola, é isso? B de bola. Se alguém estiver conferindo o gabarito aí, tá? Tranquilo? Difícil, né? Bem difícil. Vamos fazer outra. Professor, Deu. eu tinha entendido de outra forma, mas deu certo. Mas olha como que eu pensei, não sei se está certo desse jeito. Tá. Mas assim, eu tinha entendido que os 20% era de 1.000. Aí eu fiz os 20% de 1.000, que deu 200. Aí eu somei 800 que sobrou, né? Porque o ΔS é 800 de um lado com 800 do outro. Uhum. E aí eu dividi pela velocidade. Mas aí vai dar diferente, né? O teu deu 16? Não, dá 1.600. Puta, que coincidência, né, mano? Caramba. Porque assim, eu não entendi assim, porque quando ele fala 20% da superfície, eu pensei 20% da foto, né? Então, tipo assim, se eu comparo isso tudo, 20% é isso aqui. Puta, eu não sei, Aninha, talvez seja uma coincidência. Eu não sei se a gente mudar essa porcentagem, por exemplo, se muda, tá? Beleza? É porque a interpretação tá difícil. Você não sabe de que é 20%. Então. Entende? É aqui o negócio, né? Ó, 20%, ele fala aqui, ó. A operação, as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20%. Então, o que é uma sobreposição frontal de 20%? 20% do tamanho em relação a uma imagem. Porque é 20%. Então, se você parar para pensar, o que é o porcento? É a imagem inteira. Então, o que eu entendo como imagem inteira? Deixa eu grifar aqui, ó. A imagem inteira é isso, ó. Tudo isso. Ó. Por isso que na minha cabeça, quando eu achei que essa parte aqui vale 1.000, né, ó, só esse toquinho, eu já falei, bom, se isso vale 1.000, tudo isso aqui vale 2.000. Toda essa parte grandona aqui, ó, vale 2.000. E isso aqui vale 400. Entendeu? Beleza? Vamos lá, segue baile. Outro pauleira do Enem. Outro pauleira. Um motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção
aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do tempo de reação. Então, tipo, até ele perceber que o farol fechou, né? Os comentários aqui, essa é muito sacana. Também acho. Em resposta a uma emergência, freiam com desacelerar. Eles aceleram seus carros. Puta, peraí que eu pulei toda uma parte do exercício, calma. Considere 2 motoristas. O primeiro atento e o segundo utilizando um celular. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração, tá? E aí ele fala, em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração 5. Então, para acelerar é 1, para frear é 5. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14. O motorista, enquanto que o desatento leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o atento? Então, são 2 percursos. Um de quem está prestando atenção e outro de quem está distraído. Ele quer saber quantos metros a mais a pessoa que está distraída anda, justamente porque ela está distraída, ela vai demorar mais para frear, né? Então, são 2 problemas em um. Então, vamos começar com o atento. Atento. Vamos descobrir quanto ele anda. Então, ele acelera de 0 até 14. Ele faz isso em quantos segundos? A aceleração dele é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ó, V igual a V0 mais AT. 14 igual a V0, ele parte do repouso, né? Mais 1T. Então, ele acelera durante 14 segundos. Movimento acelerado. Tá. Vamos descobrir quanto ele anda nesse percurso. Então, ΔS igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Já que ele está em move, né? Beleza. ΔS é igual a V0. Ele partiu do repouso. A aceleração é 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 14 ao quadrado. Deixa eu ver quanto que dá essa conta aqui. Dá 98, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O pessoal tá fazendo aqui já. Beleza. Valeu. 98. Isso aqui ele fez em move, né? Só que ele fez em move. Aí ele vai desacelerar. Ele vai frear. Tá? Ele estava com uma velocidade de 14 e ele vai frear. Então eu vou jogar agora no sorvetão. De novo, só que agora com uma outra aceleração. Vamos lá. ΔS igual. Ah, não, peraí. Eu não vou usar aqui. Não quero usar sorvetão. Danilo. Eu vou usar Torricelli, porque eu não tenho o tempo que ele freia. Eu só sei que ele freia. Então eu vou usar um Torricelli na criança. Ó, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Torricelli nele. Tá, eu quero parar o cara. Então é 0 igual. Tá. A velocidade... a velocidade inicial é 14. Mais 2 vezes. Presta atenção agora na aceleração, moçada. Olha o que eu fiz na aceleração. Meti um sinal negativo, porque ele está freando. Entenderam? Cuidado aqui, porque isso aqui pode dar problema.
Tá? Então, vai dar 196 dividido por 10, né? Então, o ΔS, ele vai ser 196 dividido por 10, tá? Que vai dar 19,6. É isso aí, moçada. Não confiem em mim. Vocês já viram, né? Não confiem em mim. Então, ó, ao todo, quanto que ele andou a distância total? Ele andou 98 mais 19,6. Confere aí. Dá 117,6. Tá. Tá bom? Agora, eu vou fazer com o desatento. Desatento. Gente, o atento, ele acelerou durante 14 segundos. O desatento, ele vai acelerar 1 segundo a mais, porque ele está no celular. Ele acelera durante 15 segundos. Ele fala isso no texto. Aqui, ó. Cadê? Onde que tá? Perdi. No aumento do tempo, eles aceleram seus carros em resposta a freio. O motorista atento aciona o freio com 14 metros por segundo e o outro leva 1 segundo a mais. Então, ó, esse cara acelerou, ele acelerou durante 14 segundos e depois meteu o pé no freio. O outro acelerou em 15 segundos. Então, ele estava mais rápido quando ele começou a frear. Né? Então, primeiro, vamos calcular o ΔS quando ele estava acelerando. ΔS acelerando. ΔS é igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Então, vamos lá. ΔS acelerando. Acelerando. Ele parte do repouso. A aceleração é 1 sobre 2. Só que agora o tempo é 15 ao quadrado. 15 ao quadrado que dá 225, né? Dividido por 2, que dá 112,5. Vírgula 5. Tá? Beleza. Agora, ele vai frear. Agora ele vai frear. Quando ele for frear, eu vou usar a Torricelli para ele. Só que eu preciso descobrir a velocidade dele quando ele começa a frear. Então, ó, velocidade no instante da frenagem. No instante da frenagem. Quanto ele estava no momento que ele freou? Faz vovô ateu para ele. Faz vovô ateu para ele. V, ele parte do repouso, a aceleração é 1, e o tempo que ele demorou para começar a frear... Oi. Pode falar. Por exemplo, se ele falou, se a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, e ele acelerou por 1 segundo a mais, não seria 15 metros por segundo? Tá aqui, ó. Necessariamente? Tá aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. Né? O que você fez foi de cabeça. Você fez um vovô ateu de cabeça. É exatamente isso. Se a aceleração é 1 metro por segundo a cada segundo, se no instante 14 ele estava a 14 metros por segundo, no instante 15, ele vai estar a 15 metros por segundo. Perfeito. Se você faz isso de cabeça, olha o tempo que você ganha. Olha o tempo que você ganha. Por isso que eu martelo em conceito. Né? Quer dizer, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 1. Então, no instante 1, ele estava a 1 metro por segundo. No instante 2, 2 metros por segundo. É isso aí. Perfeito. Aí eu pego isso e taco no Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado. Olha os nossos companheiros aí, ó. Olha os nossos companheiros de revisão.
Estão escutando? Olha lá. Então vamos lá. Eu quero parar. Parei. Estava a 15 metros por segundo ao quadrado. 15 metros por segundo, perdão. Eu parei com uma desaceleração de 5. Então olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Ó, desaceleração de 5. Vezes o ΔS. Aqui. Vai dar 22,5 aqui. Vai dar 225 por 10, né? 22,5. Tá? Beleza? Então, ele andou 112,5 acelerando e 22,5 freando. Então, o deslocamento total do desatento vai dar 112,5 mais 22,5, 135 metros. Tá aqui. A diferença entre eles agora, né? A diferença entre eles, menos 117,6. Dá 17,4. Ah, olha lá, o pessoal já está mandando aqui a conta. 17,4. Então, a diferença de deslocamento é de 17,4. Quer dizer, 1 segundo de desatenção, né? São 20 metros, aproximadamente. Nessa condição que ele está colocando, né? Tá bom? Beleza? Tá, então a questão. Questões super trabalhosas, né? Questões super trabalhosas. Vamos lá, vamos seguindo. Para fazer mais. A gente tem mais um tempinho ainda. Questão número 4. Ficou alternativa... Peraí, deixa eu só colocar aqui a alternativa. Ficou E, né? É isso? Questão 4. Opa, peraí. Aqui. Gráfico também é um viés, né? O Enem também, de vez em quando, traz algumas questões de gráfico. Eu queria fazer essa e queria fazer também essa daqui, ó. Eu coloquei as duas juntas aqui, justamente para a gente poder meio que fazer aqui. Então, vamos lá. Na questão 4. 2 veículos que trafegam com velocidade constante numa estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. Olha a temática como é a mesma. Questão de 2017, super difícil, aqui, ó. O tempo de reação, tananã. E aqui ele me mete uma de gráfico. Que a resolução ela pode ser difícil ou fácil, mas ela é mais rápida. Percebe como é repetitivo? O assunto é repetitivo, né? Não que o exercício seja, porque é outra abordagem. Então ele fala, ó, eles devem manter entre si uma distância mínima, porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em 2 etapas. A partir do momento que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Quer dizer, é um tempo em que ele não acionou o freio ainda. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto que os freios agem com desaceleração constante. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber que me parece que é a seguinte. Você tem uma primeira etapa em movimento uniforme e uma segunda etapa em movimento uniformemente variado. E ele quer o gráfico. Qual é o cuidado que você tem que ter nessa questão? Qual é o cuidado? Se vocês olharem na revisão, vamos voltar um pouquinho aqui, se vocês me permitirem. Ó. Volta aqui. Ó. Gráfico de mu. Gráfico de mu. Deslocamento em função do tempo. Presta atenção no que eu estou falando.
deslocamento em função do tempo, tá? Reta e velocidade em função do tempo constante. Tá aí. Beleza. Move. Deslocamento em função do tempo é uma parábola. E velocidade em função do tempo é uma reta. Então, todos os gráficos estão em função do tempo. Do tempo. Tudo bem? Qual é o problema da questão do Enem? Não é problema, né? Mas é uma situação. Os gráficos estão em função da distância e não do tempo. Tudo bem? Bom, então como é que a gente poderia construir um gráfico de velocidade em função da distância? Vamos lá. Velocidade em função da distância. Bom, no movimento uniforme, a velocidade é constante. Né? Não importa se você expressa ela em função do tempo ou da distância. A velocidade em função da distância também vai ser uma reta. Tá? Então, a gente já exclui a alternativa A, C e E. E é aí que está a pegadinha da questão. Por quê? Porque o que o aluno faz normalmente a partir daqui? Ele pensa assim, bom, ele vai frear na segunda etapa. Então, a velocidade tem que cair. Só que a velocidade cai com o tempo numa função de primeiro grau. A velocidade cai com o tempo numa função de primeiro grau. Se estivesse escrito tempo, seria a B de bola. Se fosse tempo aqui, ó. Ela vem constante e cai de acordo com o primeiro grau. Agora, aí você fala assim para mim, Dan, mas a velocidade está em função da distância. Lembra da equação do Torricelli. A equação do Torricelli diz que V quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Gente, delta S é o que está no eixo X. É o que está no eixo X. Você percebe, e velocidade é o que está no eixo Y. Você percebe que a distância está relacionada com a velocidade numa equação de segundo grau. Então, não dá para ser uma reta, tem que ser uma curva. Né? É como se fosse uma parábola, mas não é uma parábola isso aqui. Na verdade, é uma parábola, só que deitada. Ela está meio que assim, ó. Tá? Porque é uma função do tipo assim, ó. Né? Se a gente for colocar, né? Y ao quadrado igual alguma coisa vezes x. Onde o x seria o delta S. Então, a rigor, y é igual a alguma coisa raiz de x, né? É uma função de raiz. Então, se você colocar uma função desse tipo no gráfico, você não vai ter uma reta. Não dá para ser a alternativa B, tá? A gente, então, vai na D de dado. Questão difícil também. Questãozinha bem complicada. Tá bom? Beleza. Vamos fazer mais uma aqui? A outra de gráfico também? Queria fazer ela com vocês. Vamos lá. Questão número 5. Deixa eu dar uma aumentada aqui na... Pronto. Questão número 5. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 de todo o percurso, de todo o tempo de percurso.
mantém a velocidade constante no outro terço e reduz a sua velocidade com desaceleração constante, até parar. Qual é o gráfico de posição na vertical por tempo? Agora sim, por tempo. Gráfico de velocidade por tempo que a gente tem. Então, você tem 3 etapas, né? Você tem, primeira etapa, MUV acelerado. Segunda etapa, MU. Terceira etapa, MOVE retardado. Então, é parábola, reta, parábola. Parábola, reta, parábola. Né? E aí nós ficamos em... Na verdade, assim, se tomar cuidado aqui, você já meio que mata a questão, né? Mas vamos... Por exemplo, ó, vamos descartar A, né? Porque na A, essa parte aqui está dizendo que o corpo ficou parado. Não, aqui ele estava em MU. MU. Então, esse aqui também está descartado. E esse aqui também está descartado, ó. Tá? Em nenhum momento ele para, ele vai parar no final. Tá? E agora a gente tem que acertar as concavidades das parábolas. Né? Ó. O que acontece? Quando ele acelera, o deslocamento faz isso, ó. Conforme ele acelera. Né? Lembra que eu falei? Em intervalos de tempo iguais, ele vai andando cada vez mais, ó. Percebe que os deslocamentos, eles vão aumentando, ó. Tá? Aí ele passa por uma situação onde o movimento é uniforme. Então, aqui ele passa a andar numa equação de primeiro grau. E na segunda parte, ele faz uma parábola com concavidade para baixo. Que é quando ele está em movimento retardado. Né? A concavidade para cima indica movimento acelerado, tá vendo? Ó? Tá? Então, aqui ele acelera, entra em movimento uniforme, função de primeiro grau, e aí ele começa a frear e para. Veja que no final ele parando, ó, né, você podia até ficar um pouco com dúvida se não fosse a C ou a B, mas, por exemplo, aqui ele não está parando. Ó. Para parar, gente, a posição dele tem que ficar na horizontal. Ó. Aqui ele parou de andar. Ó. Tá? A partir desse momento ele parou de andar. Tudo bem? Beleza. Perguntas, gente? Perguntas.